noite. A graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. E nós vamos ler a partir do verso de número 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Somente até aí. Põe sua mão direita sobre o seu coração. Chama o Espírito Santo de Deus para falar com você nesta noite. Ministra você ao seu próprio coração. Davi ministrava para a sua própria alma e dizia assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te agitas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia. Fala: Senhor, eis-me aqui diante da sua face, diante da sua presença. Apresenta a fé que há no teu coração. Você tem recebido pela palavra e pelo Espírito Santo uma fé. Que fé é essa que você tem recebido? O que esta fé que você tem recebido de Deus tem te comunicado? Apresenta a tua fé nessa campanha. Fala: Senhor, eu sei que o Senhor separou estes dias, o Senhor separou estas sextas-feiras para falar comigo, para ministrar em mim a tua palavra, a tua voz vitoriosa, para me levantar e me fazer vencer. E eu estou aqui reivindicando ouvir a tua voz, porque eu declaro que eu vou vencer. Eu não aceito nada menos que a tua vitória sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha história. Apresenta os teus desafios ao Senhor. Os teus desafios. Fala: Pai, eu estou aqui por causa do Senhor. Eu não estou aqui por causa de nenhum homem, por causa de nenhuma mulher. Eu não estou aqui por causa de nenhuma circunstância. Eu estou aqui por causa do Senhor, porque o Senhor tem me dado uma fé e tem me levado a confiar em Ti. E eu estou aqui por causa da confiança no Teu nome. E eu te peço, venha honrar esta fé que o Senhor tem colocado em mim. Levanta a minha fé dentro de mim. Me ajuda, Senhor. Para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Você pode se assentar. Esse texto é uma palavra profética
Uma palavra profética é uma palavra que vem da boca de Deus. E uma palavra que vem da boca de Deus, ela revela quem é Deus e quem é o Deus que tem que ser gerado e formado dentro de nós. Israel estava vivendo o mais longo e triste, devastador exílio de toda a sua existência. Foram 70 anos de cativeiro, foram 4 reis que governaram sobre Israel. Israel encontrava-se com uma geração inteira nascida dentro do cativeiro, que nunca tinham pisado no templo, que nunca tinham oferecido sacrifícios no templo, que nunca tinham conhecido a cidade santa, que nunca tinham conhecido a beleza da cidade de Jerusalém, a beleza do seu templo, muito menos os muros em torno de Jerusalém. E de repente o profeta irrompe com uma revelação vinda do próprio Deus. E nessa revelação ele traz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Ele está revelando alguém, ele está revelando o Messias, ele está revelando Jesus Cristo, que viria para trazer liberdade para Israel, vitória para os que acreditassem e sentença sobre os incrédulos. Este viria para preparar Israel para se encontrar com o seu verdadeiro rei eterno e habitar na eterna cidade que é a Nova Jerusalém. E diz assim: o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, e para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de branco e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Então a gente precisa entender que ao revelar Jesus, o profeta traz do céu uma revelação de Deus sobre o futuro daqueles que confiam em Deus. E tem 2 coisas que eu quero destacar. Que o Deus que ele traz é um Deus que é bondoso para aqueles que acreditam, e ele é um Deus vingador para aqueles que não creem. Uma pergunta: você conhece o Deus a quem você verdadeiramente entregou a sua vida? Você conhece este Deus? Você conhece a soberania do Deus a quem você serve? De que maneira você conhece esse Deus? Você conhece esse Deus através do domínio de construções sistemáticas teológicas? Fala, pastora, eu entendi que Jesus Cristo veio salvar, que Jesus Cristo é poderoso, que Jesus Cristo é a expressão do amor verdadeiro de Deus. Mas você conhece cognitivamente? Você conhece ou você tem informações sobre Deus? Você conhece a soberania? Ou você tem informações? Você conhece que o seu Deus é um Deus vingador? Pastora, o que significa dizer, entender que Deus é um Deus vingador? Que você não precisa se vingar. Que você não precisa se contaminar com o mal. Que você não precisa se deixar vencer pelo mal. Porque você tem um Deus que ele é vingador. Você o tem conhecido? Israel estava vivendo uma situação muito difícil. Na verdade, a olhos humanos, irreversível. O cativeiro persa babilônico,
anunciava-se e impunha-se como um cativeiro invencível, uma situação impossível de reverter. Existe algo sobre o fracasso? É que o fracasso ele não está restrito a circunstâncias e nem momentos da trajetória de alguém. O fracasso ele modela a alma de uma pessoa. A pessoa ela passa a ter uma visão de si como fracassada. Conhecer um Deus soberano é saber que este Deus soberano, ele veio para que você pudesse vencer. Ele veio para vencer por você. O Messias é alguém que nasceria para vencer por Israel e para fazer Israel um povo vencedor. É diferente de ter vitória. É ser vencedor por essência. Uma pergunta: você é vencedor por essência? Quando você olha dentro de você, você consegue enxergar que todas as coisas negativas, todas as coisas difíceis, todas as situações que se impõem como irreversíveis, elas são temporárias, elas têm uma função na tua existência, que Deus as usa para modelar você, mas que você recebeu uma essência vitoriosa, e se você se colocar diante desse Deus, você vencerá? Isso está marcado, escrito, determinado. É nisso que verdadeiramente, em última instância, você acredita e confia? O seu dia a dia dá conta disso? Hoje nós vamos quebrar o elo do fracasso. Mas não é fracasso em uma circunstância, não é fracasso em uma área. É o fracasso dentro de você. É o fracasso da sua existência. Se você acreditar, receberás uma unção de vitória aqui nessa noite. Se você confiar, o Espírito Santo trabalhará dentro do seu coração e modificará as coisas. E você se levantará dentro de si e o Senhor te acompanhará com a revelação da sua palavra. Porque Deus sempre se revela ao seu povo nos momentos mais difíceis pelos quais eles passam. Lá no livro de Naum, no capítulo de número 1, eu queria ler com vocês alguns versículos. Por quê? Porque Israel também passava por um momento muito difícil. Desta vez, eles estavam sendo atacados por Nínive. E eu quero lembrar você que Nínive foi a cidade para a qual Jonas pregou. Foi a cidade que se arrependeu. Foi a cidade que não foi destruída porque se arrependeu. Durante 100 anos, Nínive não foi destruída porque se arrependeu. 100 anos depois, Nínive retrocede à desobediência e começa a castigar e oprimir Israel, e Deus manda um outro profeta entregar para a mesma cidade que Jonas entrega uma mensagem, e eles puderam se salvar. Desta vez, Naum entrega uma mensagem de que o Senhor mesmo virá e destruirá Nínive, porque está tentando destruir o seu povo. Antes de ler, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe em quanto dura a vitória de Deus sobre a sua vida? Queria que você gravasse isso antes de começarmos a falar sobre o nosso tema em si. Enquanto dura a sua obediência. Posso repetir isso? A palavra de vitória empregada a mim e a você dura na minha vida enquanto dura a minha e a sua obediência à palavra de Deus. E não adianta você dizer que do fundo do seu coração você ama a Deus, porque Jesus Cristo foi muito claro. Ele diz que aquele que o ama é aquele que obedece a sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Vamos ao texto.
O Senhor é Deus zeloso e vingador. Percebe que ele repete Isaías 51? Isaías mostra um Deus soberano e um Deus vingador. Aí Naum vem dizer: o Senhor é Deus soberano e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Primeiro ponto, você conhece o Deus soberano a quem você segue, a quem você serve? O profeta Naum, ele teve uma visão espiritual em um momento em que o povo de Deus estava vivendo uma situação impossível de ser contornada a olhos humanos. Você sabe que nós vivemos em tempos em que pessoas se levantam com visões espirituais. E as pessoas acreditam que têm visões espirituais porque elas revelam o passado e porque elas revelam o futuro. E eu quero dizer para você que revelar algo que já passou ou algo que virá não é ter uma visão espiritual. Eventualmente o Espírito Santo pode agir com um dom e te mostrar algo oculto e escondido, mas isso não é ter visão espiritual. Nem todos têm este dom específico de Deus, mas todo crente precisa ter visão espiritual. Visão espiritual é quando você enxerga saídas e direcionamentos para a sua vida, em momentos de bonança e em momentos de dificuldade, de acordo com a revelação da palavra. O crente precisa entender que ele só pode agir na palavra, que você só está agindo com uma visão espiritual quando você está agindo na palavra. Todas as vezes que o que você decide e escolhe não está fundamentado na palavra, você pode revelar o presente e o passado, você pode cuspir fogo, você pode operar o sinal miraculoso que você quiser, mas você não tem visão espiritual. Você é um cego. Você não escuta a voz do Senhor. E Jesus Cristo diz assim: as minhas ovelhas, no Evangelho de João, capítulo 10, elas ouvem a minha voz. Então, uma visão espiritual é quando você toma decisões para a sua vida prática, fundamentada, respaldada na palavra de Deus, vivificada pelo Espírito dentro do seu coração. Fora disso, você não está tendo uma visão espiritual. Então, quando Israel está sucumbindo sobre os ataques de Nínive, Naum aparece profetizando que o Deus de Israel, ele é um Deus soberano. Ele tem todo o poder. O Espírito Santo já revelou dentro do seu coração que todo o poder não está nas mãos de Satanás, não está na mão de nenhuma pessoa humana, não está na mão de nenhuma circunstância, não está nas mãos de nenhum diagnóstico, que todo o poder só pode estar nas mãos do seu Deus. O Espírito Santo precisa marcar isso dentro do seu espírito. O crente precisa descobrir que o Deus que ele serve é um Deus grandioso, para que ele possa não viver ameaçado por nenhuma circunstância externa, por nenhuma circunstância adversa ou por nenhuma negatividade vinda do seu passado e por nenhuma fragilidade detectada por ele em si mesmo. Por quê? Porque nós não contamos conosco
para vencer. Nós contamos com o nosso Deus, e o nosso Deus é um Deus soberano que não pode ser vencido por nada. Sabe qual é o grande problema dos cristãos? É que eles não têm visão espiritual, porque eles não conhecem a Bíblia. Uma pessoa que não conhece a Bíblia e uma pessoa que não aplica a Bíblia através da busca do Espírito Santo na sua vida pontual, ela não consegue escutar Deus. Então, quando passa por alguma situação difícil, por algum momento ameaçador, ou quando Satanás de fato guerreia contra aquela pessoa, quando alguma área da vida daquela pessoa verdadeiramente está presa dentro do inferno, porque ela discerne, ela entende, ela sabe do que se trata, mas ela sucumbe no mesmo lugar. Se ela não escuta Deus porque não conhece a palavra, Deus não tem como falar com quem não conhece a palavra. Eu queria muito que você entendesse isso. As pessoas pensam que Deus falará com elas, assim como a audição de uma voz. Eu sou Deus. Não. Você precisa conhecer a Bíblia, e o Espírito Santo então trará passagens da Bíblia dentro da sua mente, e você então saberá que Deus está falando com você para te fazer vencer sobre aquela circunstância. Quando você tem visão espiritual, quando você é iluminado pela palavra e pelo Espírito, você pode estar com os moradores de Israel em questão de Nínive, ou Israel no contexto do profeta Isaías contra Nabucodonosor, ou os outros 3 reinos que o sucederam. E de repente o Espírito Santo trará o projeto de Deus, o plano de Deus, o plano que Deus tem para você na sua memória, e esta palavra queimará com fogo dentro do seu coração, ela se moverá com tamanha força dentro de você, e você se levantará e proclamará aquela palavra, e a situação que está fora, ou os dardos inflamados do maligno que está ao redor, se enfraquecerão e cairão, porque a palavra revelada dentro de você é maior do que o que está fora, aprisionando e oprimindo você. Você entende isso? E quem não escuta Deus, não tem essa ebulição da palavra para derrotar o maligno, para derrotar a força fracassada, existente às vezes dentro da lente dos nossos olhos. Você se lembra dos 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra prometida? Você se lembra do relato de 10 deles? Eles disseram assim: a terra é boa, realmente os frutos são enormes, porém os homens daquela cidade são gigantes. Ele diz assim: nós somos como gafanhotos diante deles. Descreveu o olhar deles próprios sobre eles diante do inimigo, e nós temos certeza que aos olhos deles, eles olhando para nós, também nos veem como gafanhotos. Qual é a visão que eles tinham de si? Gafanhotos, insetos. Como é que eles se viam? Como insetos. Só que eles tinham recebido de Deus uma palavra. Que palavra que é esta? Esta é a terra que jurei entregar a vocês. Esta é a terra que sob juramento jurei aos pais de vocês que daria a vocês. Eu entregarei esta terra nas mãos de vocês. Eles tinham uma palavra ou não? Tinham. Só que eles tinham dentro de si um olhar pessoal tão forte e tão negativo. E é interessante que a palavra diz que como o homem imagina em sua mente, assim ele é.
revelação da palavra tem força de causar uma ebulição e quebrar este olhar construído através da mediocridade, através dos traumas, através de heranças, através de assimilação de famílias ou de pessoas sobre nós mesmos. Mas não é uma palavra como aqueles 10 espias escutaram da boca de Moisés. É uma palavra como Josué e Caleb receberam. A questão não é se está apenas diante da palavra revelada. A questão é se você recebe a palavra revelada como revelada. 10 espias receberam a palavra revelada como se fosse uma palavra comum e continuaram com o olhar deles. Eles não deixaram que aquela palavra que receberam quebrasse a ótica que eles tinham sobre si mesmos. Eu queria muito que você compreendesse isso nessa noite. Mas muito. Por quê? Porque Deus não depende apenas do olhar que Ele tem sobre mim, sobre você. É necessário que eu e você mudemos o nosso olhar. Lá em Isaías 61, uma das obras que o Messias faria é restaurar a vista dos cegos. E às vezes nós estamos cegos. A verdade nos é revelada e mostrada, mas nós ficamos com aquilo que está dentro de nós. Deus fala conosco, mas nós ficamos com a nossa própria voz. E a nossa própria voz, ela é formada através de, muitas vezes, olhar depreciativo, às vezes olhar positivo, mas injusto, maluco. Às vezes nós assimilamos a voz do próprio diabo. Às vezes o nosso olhar, ele é construído através de uma palavra encantada. Sabe o que é uma palavra encantada? É uma palavra depreciativa que você assimila como uma verdade e aquela palavra constrói todo um sentimento e uma realidade e ela se torna sua verdade. Por exemplo, a timidez é uma construção. O medo, a covardia é uma construção. São experiências ruins que você viveu, são coisas ruins pelas quais você passou. Às vezes o seu sistema de culpa, Tem gente que fica adulto, mas ele mantém o seu olhar sobre coisas erradas que ele comete, o olhar de criança. Já viram criança que tem mãe, tem pai que carregam a criança de culpa e não sabe se comunicar com a criança, não percebe que o psiquismo da criança é diferenciado, E a criança, ela fica amedrontada, ela fica profundamente escravizada, ela fica completamente limitada por causa daquela instrução. E aquilo nunca é quebrado pela palavra de Deus. E a pessoa quer vencer, sendo que o olhar dela mesma sobre ela não é um olhar de vencedor. Qual a diferença do olhar do Josué e do Caleb para o olhar dos outros 10 espias? Josué disse, não, realmente lá tem gigantes. Mas o Senhor é... Vou falar de novo. Realmente, os homens daquela cidade são gigantes, são muito bem armados. A cidade é muito bem guardada. Fala comigo. Mas o Senhor é conosco. Você tem essa revelação? Que o Senhor soberano é com você? O Senhor soberano, não é o Senhor vencido. Não é o Senhor fraquinho. Não é o Senhor perdedor. É o Senhor soberano. Ele é com você. E às vezes os crentes têm uma dificuldade muito grande de entender a soberania de Deus. Por exemplo,
o apóstolo Paulo dá conta lá em carta aos Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra sangue e nem contra carne. Vamos lá, faz um exercício rápido. Você está engastalhado com pessoas humanas, você está com raiva, com ódio, com ressentimento, você pessoas vivas e pessoas mortas. Você tem um monte de gente encastalhada com defunto. Não tem só resíduo, alguns ossos talvez. Gente que foi cremada, não sobrou nem nada, só tem cinzas. E a pessoa está encastalhada com ela. Ah, mas ela me falou isso. Ah, mas ela me fez isso. Ah, mas eu fiz isso contra ela. Constrói um olhar sobre si e sobre o seu futuro a partir do que as pessoas lhes fizeram ou a partir do que ela fez contra as pessoas, porque tem gente que é governada por uma culpa, então ela se acha inferior e menor. Interessantíssimo como Paulo lidou com isso. Paulo disse assim: eu dos apóstolos sou o menor. E ele fazia referência às culpas que ele carregava, aos delitos, aos pecados que eles tinham cometido contra o próprio Jesus. Mas ele diz assim, repete comigo: mas pela misericórdia de Deus. Mas pela misericórdia de Deus. O que eu fiz é de grandeza maior. Acabou. Por quê? Porque ele era bonzinho, porque ele tinha um currículo muito bom, porque ele tinha um passado com bons antecedentes? Não. Porque pela misericórdia Deus o chamou para realizar aquelas coisas e ele acreditou, levantou, foi e fez. É só isso. Sabe? Então, a palavra diz que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. Elas são contra principados e potestades. O que são principados e potestades? São demônios que governam sobre territórios. Governam com força e poder sobre territórios, áreas da vida de uma pessoa. E a Bíblia diz que a minha luta nunca pode ser contra um ser humano. Nunca pode ser contra uma pessoa. Ela tem que ser contra esses demônios. E Satanás, ele faz de tudo para eu não perdoar, para eu não esquecer, para eu me deixar marcar por palavra de pessoas, muito mais do que pela palavra de Deus. Para quê? Para que ele continue governando sobre áreas da minha vida com toda a sua força. Pessoas precisam ser alvo do seu cuidado. Pessoas precisam ser alvo das tuas orações. Pastora, quais pessoas? Todas. Até quem te faz mal, até os seus inimigos. Os crentes não conseguem entender isso, porque não sabem que o Deus a quem eles servem é um Deus soberano e é um Deus vingador. É um Deus que tem ciúmes e é um Deus que nos guarda e não vai deixar nada passar. Tem gente que olha para a vitória temporária dos ruins, daqueles que eles consideram ímpios, e começam a fracassar na sua fé por não compreender porque os bons triunfam. Eles se esquecem que alguns juízos de Deus ele aplica sobre a terra e alguns juízos ele deixa para que dia mesmo? Final. Mas não vai passar.
ficar imbecil, ficar cego, enxergar as coisas como todos os cegos que não conhecem Deus, que não têm revelação de Deus, enxergam. E é interessante que ele percebeu este embrutecimento. A gente precisa aprender a discorrer sobre o cuidado de Deus, porque Deus não vai, eu queria muito que você entendesse isso, Deus não vai julgar apenas sobre seres humanos. Apocalipse 20 fala sobre o juízo final, onde ele diz que o diabo, o demônio, o anticristo, a besta e todos aqueles que não acreditaram em Deus serão sentenciados e julgados. Não é apenas os seres humanos que serão julgados, os demônios também serão. Pastora, que demônios? Aqueles que estão atormentando você, eles também serão julgados. Crente não conhece essas coisas. O dia que eu descobri que Deus também pune os demônios, eu comecei a orar e pedir ao Senhor, pune estes que estão me atormentando agora. E eu comecei a ter vitória quando eu comecei a orar assim. Falei, Senhor, qual é o demônio que está amarrando isso aqui? Queima este demônio. Eu aprendi a pedir audiência diante do trono de Deus e pedir a Deus para levar aquele demônio específico junto comigo. E busquei revelação de Deus, da palavra de Deus, sobre as vitórias que Ele tinha para mim. E apresentar diante do trono, na presença daquele capeta específico. E pedir para Deus julgar. E são muitas vitórias, não são poucas. Saber que Deus é vingador e zeloso. Você não precisa ficar engasgado com nenhum maligno, nem gente, nem espírito. E o diabo tem tanto medo desse dia, porque nas minhas experiências em libertação, às vezes a gente encontra pessoas que têm muitas portas e muitos ganchos muito profundos, e às vezes a gente encontra dificuldade para expulsar algum demônio de maneira rápida. E isso é uma coisa que eu não tenho paciência com o diabo, gente. Eu não tenho paciência com o diabo. E um dia eu comecei a orar e disse, Senhor, essas pessoas que têm ganchos muito profundos, eu preciso que o Senhor me dê uma revelação para esses capetas saírem rápido. E o Senhor me deu essa revelação. Leia Apocalipse 20:10, que é a sentença deles. E não foi uma, nem duas, nem três. Quando a gente engastalhava, que o diabo ia e voltava por causa das aberturas, falei, que demônio, cadê o chefe? Senhor, faz um chefe aqui, ó, com todos eles. Deixa eu ler para vocês a sentença de vocês. E quando eu começo a ler, eu não preciso mandar embora. Começo a ler, desaparece e não volta. Interessante. Vai, e ele pode voltar, mas ele não volta, porque tem certas aberturas que a pessoa não consegue fechar de imediato. Então não se trata só de mandar sair, precisa fechar a porta por onde ele entra e acessa. Você entende isso? Mas é interessante que quando você lê Apocalipse 20:10, eles saem e eles não voltam. Hashtag fica a dica aí, quando você se encontrar diante de uma situação difícil e não souber o que fazer, abre Apocalipse 20 e lê lá o verso 10, a sentença de Satanás, a sentença de todos os demônios, e você vai ver o que vai acontecer. Acontece que ao invés de sucumbir às tribulações, o cristão precisa entender qual é o papel das tribulações na nossa vida. Voltando lá em Naum, agora nos versos 2, versos 3 diz assim: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. Às vezes Deus demora a fazer alguns julgamentos. Você já viveu alguma situação que parecia que não ia acabar nunca? Já? Então repete comigo: não tem
Mal que prevaleça. Sou um escolhido de Deus. Sou um escolhido de Deus. Para sempre. Olha a visão espiritual que o Naum teve. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Você crê nisso? O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são poeira dos seus pés. A gente canta, né? E as nuvens são o chão dos seus pés, incomparável és. Tá, o que quer dizer ali? O que quer dizer o Senhor não deixará impune o culpado, o seu caminho está no meio do vendaval e na tempestade. Se lembra de alguma tempestade que você passou? Você consegue se lembrar? Pastor, o que são tempestades? Momentos muito difíceis. Você já viveu algum momento extremamente difícil, quando o chão realmente sumiu diante dos seus pés e não havia espaço para olhar para o horizonte? Já viveu momentos que você pensou assim, é o fim da linha? Quem é que andou no meio dessa tempestade? Quem que você acha? Quem te norteou no meio dessa tempestade? O Senhor, Ele age no meio dos vendavais. Você precisa entender. Vou dizer uma coisa para você. Às vezes eu vejo muito cristão desanimado porque a bênção está demorando demais a chegar. E quando consegue vencer uma etapa, parece que cai outra, né? Vem uma outra pior. Você sabia que Deus deixa o diabo agir até um certo período? Você sabia que até a terceira praga do Egito, o diabo reproduziu, os magos, junto com Satanás, reproduziram igualzinho Moisés? Para confundir o povo e dizer que o Deus de Israel não era diferente dos deuses do Egito? Só que da terceira praga em diante, os magos não puderam fazer mais nada. Ali foi só Deus. Vai chegar uma hora na sua vida que Deus vai parar o mal. Tá bom, pastora, que hora é essa? Quando você entender o que é que Ele quer mudar em você. Ficou claro isso? Ele trabalha. Repete comigo, meu Deus. Meu Deus. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é zeloso. Ele é zeloso. Ele é vingador. Ele é vingador. Ele trabalha. Ele trabalha no meio dos vendavais. no meio dos vendavais. Ele quer mudar a minha alma. Ele quer mudar a minha alma. Porque Ele está me preparando. Porque Ele está me preparando para herdar a eternidade. para entrar na eternidade. Isso precisa entrar dentro do seu ser. Quando a palavra de Deus te comunica quem você é em Cristo, esta palavra tem que ter predominância. Grava essa palavra. Predominância. O que é predominar? Tem que derrubar toda a culpa, tem que derrubar todo o abandono, tem que derrubar toda a rejeição e tem que arrancar de dentro de você aquele sentimento de vitimismo, onde você acredita que nunca vai conseguir. Conseguirá, não tem como não conseguir, porque o seu Deus mandou Jesus para conseguir com você, e Ele não vai conseguir, Ele já conseguiu. E Paulo, a respeito disso, disse: nós somos mais. Nós somos mais. Isso faz um sentido dentro de você? Então cadê a sua alegria na hora da dificuldade? Cadê a sua alegria? O Senhor, Ele é vingador e Ele tem cuidado de todas as tribulações. Todas as tribulações. Nada vai ficar em oculto. Todos os demônios que te atormentam, todos os demônios que te perturbam, todas as pessoas
que escolhem fazer o mal. Não é com você que elas precisam se ver, elas precisam se ver com Deus. Essas pessoas precisam ser alvo do seu amor, essas pessoas precisam ser alvo das suas orações. E o império das trevas, alvo do seu furor, alvos da sua repreensão, alvos da sua resistência. Ficou claro isso? Não deixe Satanás confundir mais você a respeito disso. Lembre-se, o seu Deus, ele é um Deus que julga com furor, e ele já separou o momento em que a sua ira será derramada, e será derramada contra todos aqueles que se opõem à sua vontade. Pastor, o que eu preciso aprender com isso? Ser como Jó. Jó é um bom expoente disso. O que foi que Deus disse para Satanás quando este reivindicou tocar em Jó? E Deus permitiu não para provar nada a Satanás, mas para multiplicar, sobretudo, o conhecimento que Jó tinha de Deus. Que muita gente olha para o dobro de fazenda, né? Bois, jumentos, que o Jó recebeu. Não. Jó disse assim: antes eu te conhecia de ouvir, e agora te conheço. E o que o Jó conheceu? Quando Deus revela para ele a luta de Deus com o Leviatã, então ele entendeu que Deus morreria por ele. Então Jó entendeu o quanto ele era amado verdadeiramente por Deus. E isso foi suficiente para Jó. Olha, e Deus disse a Satanás: você quer tocar em Jó? Pode tocar. Mas o Senhor colocou um limite. Colocou ou não colocou? Não tire a vida dele. E na hora do sofrimento, quais foram as palavras do Jó? Vê se parecem com as suas. Lembra aí se parecem com as suas. O Senhor deu, bendito. E quando a mulher do Jó falou assim: abandone esse Deus e morre, as pessoas têm dificuldade de entender esse texto. A mulher não mandou ele amaldiçoar Deus, não. Ela acreditava piamente que o Jó tinha pecado contra Deus e que Deus tinha abandonado e rompido com ele para sempre. Então ela falou assim: confessa de uma vez que você errou e que você pecou, morre de uma vez, acaba com esse sofrimento. O que é mesmo que ele respondeu para ela? Você fala com uma, se eu recebi o bem, por que eu não posso receber? É igual a você? É? Pensa em Satanás ouvindo Jó. Agora pensa nele ouvindo você. Conseguiu pensar? Na hora da tempestade, Naum diz que Deus, ele transita, ele caminha dentro da tempestade, ele trabalha dentro da tempestade. Imagina Deus, o inferno ouvindo Jó falar. Agora veja o inferno ouvindo você falar. Por que Paulo disse que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne? Por que a nossa luta é contra Satanás? Por que Satanás guerreia tanto contra mim e contra você? Porque Satanás sabe que só eu e você temos algo que ele perdeu. O que eu tenho, você tem, o diabo perdeu? Humildade. Jesus não disse: aprendei de mim. Aprendei com quem mesmo? Aprendei com um sacerdote. Ele disse isso? Não. Aprendei com os sábios desse mundo e os ricos e abastados. Não também. Ele disse: aprendei de mim. A humildade só quem tem é Jesus, e só se aprende com ele. Que sou manso. O que é ser manso e humilde de coração, de verdade? Vamos falar de uma forma prática. Estamos falando de prática da vida. Não competir com Deus. Não competir com Deus. Não querer o lugar de Deus. Não
não querer a glória dele, se render a ele e adorá-lo, é glorificá-lo. Sabendo que ele disse: a minha glória eu não divido com ninguém. O que foi que Satanás perdeu? Exatamente isso. Ficou claro? Ficou claro isso? Ou você vive uma vida de obediência, ou você não está do mesmo lado de Deus. Quem ficará de pé diante do seu furor? O verso 4 diz assim: ele repreende o mar, faz secar e o faz secar. O que o mar representa na Bíblia? Situações difíceis, dificuldades, mas também representa aonde Satanás está dominando contra o ser humano. Por que você acha que Jesus andou sobre o mar? Para mostrar que ele tinha poder sobre o inferno e seus demônios e todas as hostes infernais. Faz que os rios se sequem, Bazã e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Aqui está falando da exuberante natureza das cidades opositoras. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença e o mundo e todos os que vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Quais são de verdade? Quais são as circunstâncias que têm te feito tremer diante delas? Você precisa parar de temer as circunstâncias. E você precisa aprender a temer a Deus. Por quê? Essas circunstâncias que muitas das vezes Satanás usa para te intimidar e para te fazer duvidar que Deus é com você, Deus já as venceu em Cristo. Cristo vai derrubar elas. Ele vai derrubar todos os gatilhos internos de onde ele te atormenta. E Satanás tem medo de Cristo. Tem muito crente com medo de Satanás, com medo das circunstâncias, aonde ele se apresenta. Tem muito crente com medo das suas culpas, com medo do seu passado. Tem muito crente sucumbindo a um olhar inferior sobre si mesmo. E não sabem que aquele que governa sobre essas coisas para amedrontar o povo de Deus já foi vencido pelo próprio Deus. E teme o Senhor. O que Paulo falou mesmo? Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Nada prevalecerá diante de Deus. Mas espera aí, não é só reconhecer Deus, é reconhecer que Deus está em quem? Deus precisa estar em você. Para isso você precisa estar alinhado com a sua palavra e com o seu Espírito. Pastora, a senhora está enaltecendo a humanidade, está enaltecendo o ser humano? Quer dizer, estou? Não, mas estou. Por quê? Estou enaltecendo o humano, mas não por causa do humano. Porque nós somos vasos de barro que guardam o que mesmo? Você sabe? Os tesouros do céu. Quem é o tesouro do céu? Jesus e o Espírito Santo. Então, o ser humano é precioso não porque apenas é humano, mas porque Jesus está nele. Porque o Espírito Santo se move no ser humano. E o ser humano precisa saber que ele não está sozinho, que ele tem em Deus um refúgio.
tem que se apropriar do Salmo 91 e dizer: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Satanás sempre irrompe com culpa, com medo, com desistência, com iras, com mágoas, com complexos, mas o Senhor derrama dentro de nós uma água viva. E essa água viva faz com que do nosso interior venham fluir águas que jorram para a eternidade. Você precisa aprender de verdade a confiar, mas confiar. Pastora, quer dizer que eu não vou chorar? Não, vai chorar. Quer dizer que eu não vou ficar alarmado? Sim, vai ficar alarmado. Mas você saberá que a sua história tem um final e que esse final ele já foi definido pelo Senhor. Ele não é definido pelo seu inimigo, ele não é definido por Satanás, ele não é definido por quem te odeia, muito menos por quem te acusa. Ele não é definido pela sua dor. A gente precisa entender aquilo que o apóstolo Paulo falou, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que esse versículo diz para você? Qual é o lugar da sua fraqueza? Pastora, a minha fraqueza é o medo. Pastora, a minha fraqueza é a culpa. Eu tenho tendência à culpa, sabia? Eu tenho a minha culpa, eu sempre acho que eu não fiz, que eu deveria fazer mais. É porque eu não fiz, é porque eu fiz, é porque se eu tivesse feito, é uma coisa. Todo mundo tem a sua fraqueza. Qual é o lugar da sua fraqueza? Talvez a sua maior fraqueza seja o seu passado. Talvez a sua fraqueza seja um complexo. Talvez a sua fraqueza seja uma autoacusação. Talvez a sua fraqueza seja os desprezos que você tem vivido. Eu não sei qual é a sua fraqueza. Você as tem. Ter uma fraqueza não é o problema. Só que você tem que entender que o lugar da sua fraqueza é terra santa. É lugar santo, é onde Deus quer trabalhar. Não é para o diabo usar mais a sua. Você entendeu isso? Você vai se levantar nessa noite e vai dizer assim: Satanás não vai mais usar a minha fraqueza. Toda vez que eu me encontrar fraco, eu vou apresentar a minha fraqueza diante do Senhor. O Senhor me dará visão espiritual. Você já entendeu o que é visão espiritual? Já ou não? O que a Bíblia diz, e o Espírito vivifica sobre o que você está vivendo no momento. Entendeu ou não entendeu? Então, quem vai atuar e trabalhar na tua fraqueza? Deus. Deus. A tua fraqueza será a oficina do céu, de hoje em diante. Você vai entender isso. A minha fraqueza, ela será a oficina do céu. Lá em Isaías 49, eu tenho que ler esse versículo para você. No verso 24, Isaías 49, no verso 24, ele diz assim: será que se pode tirar o despojo dos guerreiros, ou serem os prisioneiros resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor: sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros, e despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com vocês, os seus filhos, e os salvarei. Farei seus opressores comerem a sua própria carne e ficarão bêbados com o seu próprio sangue, como com vinho. Então todo mundo saberá que eu, Senhor, sou o Salvador, seu Redentor, o poderoso de Jacó. Coloca uma outra tradução comigo. Mesmo versículo. Ao erro. Porventura, tirar-se-ia a presa ao poderoso, ou escapariam os legalmente presos? É a mesma coisa, mas eu queria que você entendesse o que é tirar a presa do poderoso. E Jesus Cristo falou, né, que não tem como você saquear os bens do valente sem antes amarrar o valente.
E ele está dizendo que esse valente é Satanás. E quando diz assim, ou escapariam os legalmente presos, você sabe quem são os legalmente presos? São aquelas pessoas que caíram nas garras do diabo ou estão vivendo consequências terríveis porque escolheram fazer coisas erradas. Você ama esse Deus? Eu queria que ele se apaixonasse pelo Senhor. Se apaixonasse. Por quê? Porque a maioria dos cristãos, quando eles caem em alguma tentação, quando eles cometem um erro, às vezes querendo cometer, quando sofrem a consequência ou vem a colheita, eles acreditam que não tem reversão para eles, porque eles escolheram. Mas a pergunta de Isaías aqui, porventura tirar-se-ia preso ao poderoso, ou escaparíamos legalmente presos? Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao poderoso. Diga amém. Amém. E a presa do tirano escapará. Porque eu contenderei com os que contendem comigo, e os seus filhos eu remirei. A igreja precisa aprender a se render. A igreja precisa aprender a amar esse Deus. Você sabe quando que o diabo mais se oportuniza? É quando as pessoas estão colhendo o que plantaram, sendo corrigidos, porque a Bíblia mostra um Deus que corrige a quem ama. Quando é que ele muda a situação? Vamos dizer de outra forma, quando ele virar você do avesso. Como assim? Aquilo que está dentro escondido fica exposto e visível, e ali é isso, para que você possa desistir do mal. Você entendeu isso ou não? Tá. Então, Satanás se oportuniza porque ele tenta fazer a pessoa confundir a si com os erros que cometeu. E ele foi enviado para trazer perdão. Ele foi enviado para abrir a vista. Ele foi enviado para trazer transformação. Ele foi enviado para para exercer soberania sobre aqueles que são seus, juízo sobre quem os rejeitasse e fazer o seu povo herdar a nova Jerusalém. Esta é a missão do Messias, revelado e profetizado pelo profeta Isaías cerca de 800 anos antes dele nascer. Eu e você precisamos entender que nós nascemos para vencer. Pastora, e quando Satanás tem vantagens? Às vezes Satanás tem vantagens, tem ou não tem? Ele usa a nossa culpa, ele usa a nossa dor, ele usa a nossa colheita para dizer para nós que é o fim da linha, que está terminado, que não tem vergonha. Tem ou não tem? Tem. Ele usa a nossa covardia, ele usa a nossa timidez. Usa ou não usa? Com todas as vantagens que ele possa ter. Quem perdeu? Quem venceu? E quem está com Jesus? Eu. Amém? Se coloque de pé. E vamos voltar lá em Naum. Eu quero ler só 2 versículos para a gente terminar. Versículo 12. Naum, versículo 12. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam, está falando dos seus inimigos e das vantagens do diabo sobre eu e você. Por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. Você entendeu ou não? Sim, ele me corrigiu, passar. Minha mãe gostava de falar assim, você tomou uma esfrega. Dizia assim, eu usava esse termo. Menino, conhece, Nilda?
Vou te dar uma esfrega. Você passou por uma esfrega. Ainda que você tenha passado por um esfregão da parte de Deus, Ele não vai te corrigir mais. Por quê? Porque você entendeu quem é Ele, quem é você, qual é o seu valor. Você recebeu os preparos, você foi transformado, você já foi implantado no reino da sua luz. Agora o verso 15. Vamos ler o 13 também. Bom, mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordens que não haja mais linhagem do teu nome, da casa dos teus deuses. Exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Agora o 15. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os seus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é, fala comigo, inteiramente exterminado. Repete comigo, o ímpio não passará mais sobre ti. Ele será inteiramente exterminado. Uma última explicação sobre o versículo 15, você vai gravar. Vou ler o 15 de novo, tá? Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Presta atenção. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os seus votos, celebra as tuas festas. Grava uma coisa: se você não tiver visão espiritual, o que é visão espiritual? Conhecer a direção que a Bíblia te dá no momento presente da sua vida. O que é visão espiritual? Saber a direção da palavra para a circunstância presente da sua vida. Quem não tem visão espiritual e quem não tem o Espírito Santo não consegue celebrar na hora da tempestade e não consegue cumprir voto na hora da aflição. Levanta sua mão direita bem alta. Apresenta sua campanha ao Senhor. Hoje nós vamos repreender o espírito fracassado. Se eu fosse você, eu não ia embora fracassado de jeito nenhum. Eu falei que nem que eu tivesse que quebrar o braço, mas fracassado daqui eu ia sair. Então você precisa falar com o Espírito Santo agora. Falar, a Bíblia diz de um Deus zeloso. Começa a perdoar e liberar as pessoas, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Confia no Senhor. Só o Senhor é digno de confiança. Grava uma coisa: amar, alvo do seu amor e da sua oração, pessoas. Alvo da sua confiança, Deus. Alvo da sua repreensão e da sua guerra, Satanás. Gravou? Tá bom. Alvo do seu amor e da sua oração, pessoas. Começa a liberar pessoas. Começa a liberar pessoas. Eu sei que vai vir pensamentos para te levar para Nárnia agora. Mas se eu fosse você, não ia não. Começa, pergunta ao Espírito Santo: quem que eu estou prendendo dentro de mim? Esteja essa pessoa viva ou morta. Pastora, ela me fez passar vergonha. O Senhor cuidará dela. Não ficará assim. Perdoe ela. Libere pessoas agora. Libere o caminho de pessoas. Você não precisa entulhar o destino de ninguém com a sua praga. Você entendeu isso? Sua boca não é para praguejar. Você tem uma boca praguejadora. Então começa a falar com o Espírito Santo. Pede a Ele controle sobre os seus surtos, para que na hora da tua ira você não venha matar ninguém. Fala com o Senhor, para que refreie a tua língua.
Quem que você colocou contra o seu marido? Quem que você colocou contra os seus pais? Quem que você colocou contra o seu irmão? Quem que você colocou contra o seu irmão da igreja? Aqui Deus é vingador, tá? Talvez ele vai se vingar de você. Presta atenção. Existe uma pergunta que você tem que fazer para o céu. Eu estou certo, Senhor? Ou eu estou errado? Pastor, o que eu vou ouvir? A palavra tem que dizer que Ele está com você. Se a palavra não disser que Ele está com você, então você está em péssimas intenções. Então você precisa se arrepender. Então você precisa voltar atrás. Então você precisa de consertar coisas. Presta atenção. O anjo do Senhor descerá sobre o seu comando e sobre a sua voz. O Senhor mesmo descerá. O Espírito Santo está intercedendo por você nesta batalha. Você precisa sair daqui justificado, perdoado, livre. Livre. Comece a... Tem pessoas que são sensíveis, né? Por tudo fica magoado. E fica magoado para tudo sempre também. Mas ele não fez isso para mim. Ele me negou um pedido, ele faz para todo mundo, para mim não faz. E daí? O Senhor fará. O Senhor enviará pessoas. O Senhor enviará a pessoa certa. O Senhor não te deixará na mão. O Senhor será a sua valia. O Senhor será o seu marido. O Senhor será o seu juiz. Porque Ele é o seu Pai. Você não entendeu isso ainda? Comece a liberar pessoas. Comece a pedir sentença para demônios. Sua vida não está saindo do lugar. Fala, Senhor, esse demônio que está me roubando. Vai lá. Nossa igreja tem que crescer. Fala, Senhor, esse ladrão. Eu sou um dizimista fiel e vive batendo no meu carro. Mas você é um dizimista fiel que tem inveja do carro do outro? Aí o ladrão pode ir lá bater no seu. Você é uma pessoa que vive tomando prejuízos e você aceita? Você xinga? Você fala que vai falir? Que o dinheiro que ia sobrar não vai sobrar mais? O que sai da tua boca? Não, peraí, você tem um Deus soberano, poderoso, ciumento. Ele não vai deixar ninguém tocar em você não, irmão. Talvez você está deixando, mas ele não vai deixar não. Começa a repreender esse demônio que azeda a comida na tua casa, que faz a tua roupa rasgar, esse espírito de endividamento que não te dê, não deixa você conquistar. Fala, Senhor, não consigo comprar a casa, não consigo trocar o carro, não consigo arrumar os dentes. Peraí. E você aceita? Você aceita? Você não queima o demônio? Você não pede o Espírito Santo para tirar você dessas moradas infernais? Não, é você. Hoje o Senhor vai repreender esse espírito fracassado. Você tem que trocar a imagem. Mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Ele me ungiu para pregar a libertação. Grava essa palavra. Ele me ungiu para pregar libertação. Ele me ungiu para dar vista aos cegos. Ele me ungiu para abrir a porta das prisões. Ele me ungiu para colocar em liberdade os cativos. Ele me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Aleluia! Peça ao Senhor, restaura o meu coração. Essa visão inferiorizada que eu tenho de mim, eu não aceito ela. Queima os demônios que me encantaram. Fala, não! O Senhor me chamou, me salvou e é comigo. Aleluia! É uma reação sua.
Sabe o que é que Davi falou lá no Salmo 40 ou 42, acho que é 40? Ele diz assim: salva a minha preciosa, salva a minha alma da força do mal e a minha preciosa da força do mal. Sabe quem é a preciosa dele? A própria alma dele. Presta atenção, você tem pena de todo mundo e você não tem pena da sua alma. A verdade é essa. Você fica afligindo a sua alma com esse monte de complexo no inferno. Para com isso. Com esse vitimismo. Achando que nunca vai vencer, que nunca vai romper. Olhando para as tempestades e achando que é para te derrotar. E diante da tempestade você não celebra e não paga voto. Você para espiritualmente. Não. Não. Pede unção do Senhor agora. E se você crer, põe a sua mão no alto da sua cabeça. Começa a pedir ao Senhor. Fala, desce com o seu poder, tira esse complexo. Tira esse abandono. Tira a predominância desse medo. Tira essa revolta. Fala, eu quero me desligar do diabo. E eu quero me ligar a Deus. Eu quero aprender a humildade com o meu mestre. E eu não vou mais ter medo das minhas fraquezas. As minhas fraquezas é território santo. É onde o céu vai trabalhar e vai agir. Eu não vou mais aceitar o diabo dizer que eu sou covarde demais, que eu sou pobre demais, que eu errei demais, que eu sou temeroso demais, que eu sou mole demais. Eu não vou mais deixar. Aleluia. Repete Isaías 61. Fala, descerá sobre mim o Espírito Santo. Fala, o Espírito do Senhor já está sobre mim. Aleluia. Ele me ungiu. Se apodera agora de unções. O Espírito do Senhor, o Espírito do soberano Senhor, o Espírito do Deus zeloso, Ele está sobre mim. Aleluia. Transpassa os seus inimigos agora. Tem uma espada do Senhor e ela não é contra você. E o inferno tem medo dela. Quebra as maldições. Fala, eu não vou me casar mal. Eu não vou viver esse casamento desgraçado, fracassado para sempre. Profetiza. Eu não vou ficar doente. Essa doença não é para a morte. Fala, eu não vou mais ser derrotado diante do inimigo. Eu não vou achar que ninguém é melhor do que eu. Ah, não. Não. Agora põe essa mão ungida nos seus olhos. Pede visão espiritual. Vai ler a Bíblia, né, querido? Fala com o Espírito Santo agora, que eu vou ler a Bíblia. E eu vou orar. E eu vou jejuar. E o Senhor vai me dar visão espiritual. E eu vou ouvir o Senhor falando que Ele é soberano. Aleluia. Eu vou ouvir o Senhor falando que Ele é soberano. Que o tempo dessa batalha já passou. Que o tempo do triunfo do mal já passou. Aleluia. Põe a sua mão agora sobre o seu coração. Cadeias precisam cair. Cadê a pastora Priscila? Tá lá. A pastora Priscila vai fazer essa oração. Com a sua mão sobre o seu coração, ela vai pedir ao céu para reverter sentimentos. Vai trazer intuição, discernimento de dentro para fora. Você vai escutar a voz dele de todas as maneiras.
queremos apresentar a Ti o nosso coração, o nosso ser. Queremos apresentar os nossos olhos, os nossos ouvidos. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que sopre, em nome do Senhor Jesus. Sopra nos nossos olhos, sopra no nosso ouvido, sopra no nosso coração, para que nós possamos, meu Pai, ser orientados e direcionados pelo Teu Espírito Santo, pela Tua luz, pelo Teu poder. Meu Deus, nós não aceitamos, meu Pai, viver em caminhos tortuosos, caminhos, meu Deus, turbulentos, que nos levam ao fracasso, que nos levam para a morte, que nos levam, meu Deus, diretamente para as garras do inferno. Eu peço, meu Deus, que todo mal que atua no sentimento, meu Deus, em nome de Jesus, toda a força que há, meu Deus, no sentimento que nos leva para, meu Deus, a derrota, que nos faz ficar preso, meu Deus, ao passado, ficar preso, meu Deus, no meio do caminho, ficar parado, sem força. Eu peço ao Senhor que venha ser derrotado nesta noite, que o Senhor, meu Deus, nos dê, meu Deus, uma força renovada, meu Deus, restaura o nosso ser por completo, que nós, meu Deus, não venhamos mais parar no meio da guerra, mas parar no meio da batalha, que nós possamos prosseguir. Nós queremos, meu Deus, declarar que nós queremos prosseguir com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Toda força, meu Deus, de retrocesso, que o Senhor venha paralisar, em nome do Senhor Jesus, para fora do nosso caminho, para fora de ministérios, para fora, sai do nosso caminho, sai da nossa casa, sai das nossas emoções, sai em nome do Senhor Jesus. Você que está fazendo a sua sal, faz um sinal com sua mão, os obreiros vão estar distribuindo o sal. Você que está terminando uma campanha, pode se dirigir aqui à frente. As obreiras Dina e Lucili vão estar aqui, elas vão fugir você. Você que queira começar uma campanha, pode vir aqui à frente. E assim que você pegar este sal, levante-o para o alto. Apresente o seu propósito para o céu. E peça ao Senhor que onde você vier jogar esse sal, vai ter uma manifestação prática. Você entendeu? Deixa eu repetir. Você vai pedir para o céu, onde você jogar esse sal, vai ter uma aplicação prática. O que é isso, pastor? O céu vai descer ali naquele momento. Apresenta agora a sua guerra, a sua luta,
que venha mudar direções internas. Se você quiser, se não, você pode ficar de pé mesmo. Mas eu queria que você focasse no Senhor agora. Ele tem que mudar. Ele precisa mudar o seu interior. Você precisa querer. Ele não vai colocar uma arma na tua cabeça e falar, não. Ele também não vai dar um gritão. Não. A voz dele é suave. A voz dele é suave. Não sei se você entendeu a palavra, não sei o que ele disse para você, mas nós vamos encerrar fazendo uma oração ao Espírito Santo. Ele tem que marcar o seu interior com a palavra de Deus. Marcar o seu interior com a palavra de Deus. Toda força de personalidade desgovernada, força do passado, força da culpa, força do trauma, força do demônio, tudo aquilo que ele de fora agita de dentro de você, construindo um cativeiro, fazendo você acreditar que é menor do que os outros ou superior, tanto faz. Está no mesmo barco, indo para o inferno e para o fracasso. Fala, Senhor, eu quero uma visão certa. Fala com o Espírito Santo. Fala, desce sobre mim, Senhor. O Senhor conhece os meus medos, as minhas carências, as minhas dependências emocionais. Você é dependente emocional. No lugar dessa carência, desse vazio, tem que entrar a voz dele. Você não pode ser leal a ninguém mais do que a ele. Nem a mãe, nem a pai, nem a irmão, nem a pastor, nem a denominação. É a palavra dele em você. Eu queria que você se colocasse diante dele e dissesse, Espírito Santo, eu não quero fracassar, eu não quero viver envergonhado pelo pecado. Eu não quero o pecado dominando no meu corpo, toda compulsão alimentar, compulsão sexual. Não quero, Senhor. Eu não quero, fala comigo. Eu não quero relacionamentos fracassados, ser tratado como qualquer um. Tem homem que casa para ser tratado como lixo. É tudo do jeito que a endemoniada quer. E ele é um cachorrinho bananão. Fala, Senhor, muda isso. Muda isso. Eu não quero ter uma unidade satânica com a minha esposa. Tem mulher que se casa e vira um nada. O cara faz o que quer. Tem mulher que não sabe qual é o direito dela. Ela não sabe que ela é uma esposa, ela pensa que ela é uma escrava. O cara age como se ela não fosse ninguém e ela fica quieta. Ah, então eu vou ter que largar ele. Que isso, irmão? Se levanta em Deus, faz igual Sara. E não tenha pena dele, não. Fala, Senhor, muda o meu interior. Aonde eu sou escravizada por uma carência. Aonde eu não sei reagir. Aonde eu sempre caio e peco. Tenha acesso, Espírito Santo, às minhas fraquezas. Eu não quero mais ser uma pessoa reativa. Eu quero perdoar as pessoas, orar por elas, cumprimentá-las, tratá-las bem. Senhor, eu não quero que chegue na minha intimidade gente ruim, invejosa, que quer o meu mal. Coloca pessoas boas no meu caminho. Que a salvação entre na minha vida e na minha casa. Para salvar os meus filhos. Salva os meus pais. Senhor, ergue o meu ministério. Fala, Espírito Santo, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Me ajuda a enfrentar os problemas que eu tenho de frente com o Senhor na minha frente. Eu preciso ouvir a sua direção.
E eu vou vencer. Marca o meu coração, meu Deus, com a tua vitória. Marca o meu espírito com a força da tua voz. Eu sou mais do que vencedor. No teu nome, dá-me a direção correta. Não me deixa ser envergonhado e nem derrotado diante do inimigo. Hoje esse espírito fracassado caiu. Falei, eu vou me lembrar que hoje o fracasso caiu. Eu vou vencer. Esse elo se partiu. Eu vou vencer. Eu vou aprender as lições do céu. Mas o Senhor me fará vencer. E o tempo da minha vitória chegou. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é soberano sobre céu, terra e